Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Josimar, do canal Rei dos Gráficos. Mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado over, falar um pouquinho sobre as ligas e trabalhar um pouquinho o mercado de gols, tá? Então vamos lá, começando com a Copa, né? Graficamente, né? Para quem ainda não é muito, não conhece muito o gráfico, né? O gráfico ele faz movimentos repetidos, tá? E basicamente o gráfico representa, né, através dessas linhas aqui, o que o algoritmo está fazendo. Então a gente não consegue saber o que vai acontecer, mas a gente sabe o que está acontecendo. E a partir daí a gente traz algumas situações e alguns entendimentos que a gente consegue prever, né, os movimentos, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, algo bem simples, bem inicial para a gente, né, entender. Eu tenho aqui uma lateralização no 35, eu tenho 40 nessa região e ele bate no 55, ó, e faz todo o movimento. E o gráfico ele trabalha com suporte, trabalha com resistência. Ou seja, o maior suporte desse gráfico é o 20, onde ele bateu, né, e ficou. E a resistência aqui é 55, né? Deixa eu voltar aqui que acabei apagando o número 55. Aqui, ó, 55. Toda vez que ele cai no 55, o que que ele faz? Que ele bate no 55, o que que ele faz? Ele cai, ó. Entende? Então, poxa, professor, aqui ele passou, só que essa figura gráfica a gente chama de estrela cadente. Ele passou uma vez só, então isso aqui eu não conto como topo, tá? O que que eu tenho aqui nesse exato momento? Eu tenho um gráfico batendo no 55 e caindo. Batendo no 55, subiu aqui, logo em seguida caiu. Então o 55 é o meu topo. O que que faz ele cair? Ele faz ele cair um jogo over e logo em seguida ele paga um under. Então eu já sei que o meu pior momento para jogar para over é quando o gráfico está no 55, percebam. Eu só tive um momento que ele subiu e nem era um jogo under, né? Nem era um jogo over, porque ele fez movimento de subida. Então quer dizer que quando ele chegar no 55 de novo e logo em seguida eu tiver um jogo under 2,5, eu não tenho entrada para over, percebe? Então, basicamente, eu começo a saber o que que o gráfico está fazendo. Eu consigo deduzir mais coisas? Consigo. Que coisas? Por exemplo, o meu melhor momento é quando ele está aqui, ó, no 40. Olha que interessante. Toda vez que ele chega no 40, se tem um jogo under, ele não cai. Um over, ele não cai. Ele faz movimento de subida. Então, se eu entendo os movimentos gráficos, eu começo a entender quando tem uma chance de pagar gol. Por exemplo, a Copa. Se eu for fazer uma análise da Copa, basicamente a Copa está interessante, né? Ah, eu tenho um padrão muito bom na Copa. A Copa está interessante porque ela está acima do 40. E quando ela está acima do 40, né, a galera que está comigo aí há mais tempo, já sabe que é um movimento, ó, inclusive até pagou, né? Aí, é um 3-2 que acabou de sair, né? A imagem estava congelada. Porque é um movimento de quê? De over. A liga, ela está over, né? E aí, quando eu pego o gráfico ao contrário, eu já tenho um movimento de quê? Under. O movimento under, ele está onde? Ele está em queda. Então, basicamente, o que que os gráficos fazem? Fica fazendo esse movimento. Ó, percebam, o melhor momento de subida do over, consegue perceber que é o pior momento de subida do under? Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha só, ele já não desceu muito, ele já não fez o fundo. Poxa, professor, mas como é que eu vou saber que esse daqui é o local onde ele vai parar de cair e começar a subir? Porque esse cidadão aqui que já subiu muito, olha lá, ó, tende a cair. Ora, se o under tende a cair e o over tende a subir, eu já achei uma queda e uma subida. E basicamente é isso que acontece o tempo todo, né? Não necessariamente com o gráfico under 1.5, mas com o gráfico principalmente do over 2.5, movimento de subida. Então, basicamente, a gente tem essa ideia que o gráfico traz para a gente. E a gente consegue estabelecer se a liga está under, se a liga está over, beleza? Vamos passar para uma outra liga aqui, ó. Olha só que interessante. Percebam, a partir desse momento que ela perde o 40, né? A galera que está comigo aí sabe. Olha que tanto de jogo interessante para under. Mas muito interessante. E aí a gente tem
a forma de você operar no under, duplinha de under 2,5, que a odd ela é maior, tá, do que a odd do over, né? 2,5 na maioria das vezes. Então eu tenho um cenário aqui extremamente over, mas quando eu perco, eu tenho um cenário ruim. Professor, mas ela foi lá no 20 e fez o movimento de subida. Tudo bem. Esse movimento de subida dela, olha o que a gente acabou de falar da outra liga. Qual que é o pior momento para euro, para under? Esse aqui é o gráfico do under 1,5. Ele chega no 50, cai. 45, cai. 50, o que ele teria que fazer? Cair, professor. Ah, que interessante. E o que o over 2,5 teria que fazer? Olha, professor, que coincidência, né? O over 2,5 estava muito ruim. Chegou uma hora que o under ficou muito bom, mas tão bom que ficou ruim. Ou seja, movimento de queda. Enquanto um cai, o outro sobe. E aí, aquilo que a gente depois vai falar um pouquinho de gols exatos. Esse vai fazer o movimento de subida exatamente onde tem que cair, ó. 0 gol, 1 gol, percebe? Ó, 0 gol. Ou seja, o que está acontecendo? O over está subindo e o under está caindo. Para o over subir, tem que pagar o over. Para o under cair, tem que pagar um over em cima dele. Aí, ó. Aqui, aqui, e aqui. Se você sabe disso, olha olhando por outra ótica, como fica fácil. E às vezes as pessoas querem complicar. Olha como fica fácil. Esse camarada aqui não está no topo? Tá. Ele não precisa cair? Precisa. Então eu venho aqui e coloco under 1,5. Perfeito. Quando eu coloco under 1,5, eu sei exatamente qual é o mercado que tem para quê? Para queda, né? Esse mercado para queda é exatamente o mercado que eu quero, né? O site está demorando aqui um pouquinho. Vamos esperar. Mais cedo a minha internet estava bem ruim, né? Espero que ela não tenha, não continue. Ó, under 1,5. Então pronto. A partir do momento que eu tenho, olha os jogos under 1,5. 56, 59, 02, 05, 17. Percebem? Eu tenho a 23. Só que eu já estou no movimento lá embaixo. Por quê? Porque eu já fiz todo o movimento de queda. Agora, esse cenário aqui já não é mais de queda. Então, já fica até interessante para não pagar mais over. Até porque esse camarada já fez o movimento de subida. Ou seja, se eu entendo que isso aqui é queda e que isso aqui é subida, eu entendo que a subida vai dar em cima do mercado de queda, que é justamente o que a gente trabalha no gráfico de gols exatos. E aí, se você tem essa ideia, você não vai pegar um green, você vai pegar o quê? Uma tendência, que é o mais interessante, né? Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, praticamente, né? Você tem esses dois aqui de lateralização, que é esse período aqui, e esse período de lateralização, ele também era um período conhecido, percebam? Olha como ele lateraliza no 35. O que ele fez? Lateralizou aqui, 2 jogos. Né? Aqui ele lateralizou e aqui ele caiu, porque aqui ainda era dois gols. Perfeito? Então, basicamente, essa lateralização de over criou essa lateralização, essa de under criou essa, e essa aqui já jogou ele para baixo. Então, perceba, os movimentos, eles são marcados. Vamos encontrar outra liga para a gente fazer exatamente a mesma coisa. Buscar exatamente. Olha, de novo, professor, poxa, suas aulas são tão. Teve um dia que o aluno reclamou que minhas aulas eram iguais. Eu falei, que bom, né? Que aí fica mais interessante, né? Fica mais fácil, né? Já pensou cada dia uma aula com conteúdo totalmente diferente? Porque o gráfico é igual desde muito tempo, né? Olha que interessante, ruptura de topo. Então eu vou operar em quem? Under. Quando? A vida toda. Quando o under chegou no 50, ele já está muito esticado. Ao passo que, ao mesmo tempo, o over chegou no 20. Ou seja, eu tenho um movimento para queda e tenho um movimento para subida. E aí, como dizem, é batata. Subida do under e descida do over. Perfeito? Então, basicamente, isso acontece o tempo todo, com vários mercados, né? Basicamente, a gente está trabalhando aqui só no mercado do under e do over, né? Ó, aqui já estava sumindo, né? Mas já consigo perceber
que a queda do over, por ele estar muito lá em cima, se deu pela subida do under. Olha, de novo. Então você tem uma tendência enorme de queda para um mercado, ora, uma subida enorme para outro. Aí o cara está procurando, está jogando o padrão dele aqui, ó. E aí está falando que a Beth está recolhendo. Basicamente, ela está fazendo o movimento under e vai continuar fazendo. Aqui a gente já tem um cenário que não é tão esticado, mas ela faz, é um movimento de 45, movimento de 10. Mas por que 45? Porque olha que interessante. Ela cria um topo no 45 e vai criando. Foi no 50, voltou no 45. Olha lá, olha o que aconteceu. No mesmo cenário, com a mesma coisa. Bate no 45 e cai. Então, se eu entendo os movimentos gráficos, cara, toda vez que bate no 45, ele cai. Por que que eu vou jogar over no 45? Que é o pior momento. Não é melhor jogar over no 30? Olha que interessante. Tá vendo? O 30 é um cenário melhor. E aí eu preciso linkar o 30 com o quê? Com o gráfico do under. Quando está no 30, o under está ruim, é isso que eu preciso perceber. Se tiver ruim, melhor ainda, né? Mas como o 30 é um local baixo, há uma grande chance do under também estar ruim. Então, o meu cenário, eu preciso estabelecer ele baseado no que o gráfico me entrega. E eu não tenho apenas gráfico, né, de over. É um gráfico aqui, ó, casa marca, pouquíssimo explorado, mas percebam que interessante. De repente o cara está procurando ambas aqui e o gráfico de casa está caindo. Professor, olha que interessante, o gráfico está onde? Está no 40. Ele começou a cair aqui, perdeu 60, o que que você faz? Você espera ele chegar onde? No 40. Porque o 40 ele tem movimento de quê? De subida. Olha o que que ele fez aqui. Subiu. Percebe? Basicamente é isso. É você não ser desesperado. Professor, mas toda vez eu tenho que encontrar isso aqui, aí eu preciso ficar esses jogos esperando? Ou você fica esperando, mas pode não acontecer, ou você já procura um lugar. Se eu abrir a tela e vi ele no 40 e este aqui também no 40, eu já sei exatamente o que que eu tinha que fazer, ó. Eu já sei que casa está marcando gol. E visitante, será que estava marcando? Olha que interessante. Visitante, chegou uma hora aqui da Premier que visitante marcou gol em todos os jogos na Premier. Então, o meu cenário para visitante marca gol estava ótimo. E aí eu tinha 90% dos jogos, 85, 80. Ainda é muita coisa para visitante marcar gol. Ou seja, uma liga interessante, porque eu tenho o mercado de casa-marca subindo e o mercado de visitante ainda muito bom, porque está nessa região. Agora ele perdeu um pouquinho, mas enquanto ele estava no 85, ele estava muito bom. Entende? Então, tudo que a gente vai trabalhar, a gente precisa entender que os gráficos eles dizem para a gente o que está acontecendo. Então, se você sabe interpretar o gráfico, você sabe exatamente o que está acontecendo. Beleza? Alguma Ô, dúvida? Josimar, nessa descida do caso aí que o pessoal fala que o mercado tá ruim, né? Descida do casa, tu fala o quê? Casa marca? Marca gol, é. É. O que Naquela descida ali, se o cara entrou naquela descida e não viu isso aí, ele vai falar que o mercado tá ruim. é, Ele tá lá no 4 vezes ambas, 5, 6 se ele e viu isso aqui e viu que o visitante marca estava bom nessa região, ele só precisava jogar em visitante vence. Pronto, ele ia lucrar demais. Por quê? Porque o visitante estava marcando e o casa estava caindo. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Então é uma liga que nesse momento ela fica bom para quê? Para o movimento de ambas. Por quê? Porque eu tenho cenários interessantes, né? Eu tenho cenários interessantes para que ela faça justamente essa esse movimento, beleza? Então, pessoal, sempre que eu for entender isso, eu preciso saber o que está fazendo. Ó, bateu no topo, queda. Perfeito? E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o gráfico de resultados FT, que ele é muito importante, poucas pessoas levam ele em consideração, né? Mas ele tem uma importância tremenda, ó. Olha que interessante. A gente nem tinha aberto, mas lembra que a gente falou do visitante ganhando, aí, ó? Olha que interessante. Olha quantos greens tinha. Professor, mas por quê? Olha outra situação aqui. O que que ele fez no 50? Ruptura de topo.
rompeu o topo, foi embora. E agora, ele esticou demais. Visitante estava em 70%, ou seja, eu tenho três mercados, 33, 33, 33. Imagina o mesmo em 70%. Ou seja, eu sabia que em cima de visitante não ia pagar o quê? O que que não ia pagar? Visitante. Poxa, professor, mas por que que você sabia disso? Porque o visitante já estava lá em cima. Então, olha aqui, visitante, 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 visitante. O que que pagou em cima? Empate, casa. Aqui lateralizou, visitante. Empate, casa, empate, casa, 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 empate. Ou seja, eu vou jogando casa ou empate. De preferência o casa, porque o casa anda mais do que o empate. E aí, como o empate estava com poucos gols, eu posso jogar casa com muitos gols. 3 gols, 4 gols, 5 gols. Por quê? Porque a tendência agora, como esse camarada ficou muito tempo sem fazer gol, quando ele começar, ele vai ficar muito tempo fazendo por uma questão lógica. Olha aqui, lembra que a gente falou das análises lá do gráfico de gols? Olha aqui, 70%. Isso aqui é dinheiro no chão. Se tem dinheiro no chão, eu vou jogando o quê? Casa. De preferência, casa, tá? Você poderia optar por empate? Poderia. Só que o empate anda pouco, tá? O empate anda bem menos que casa e fora. Então, se você optou por casa, você tem 2-0, você tem 2-1, você tem 2-0 de novo, você tem 2-1 de novo, você tem 1-0 de novo. E há uma chance de começar a pagar casa com muito gol. Por quê? Porque casa ficou muito tempo sem pagar, visto que a gente já tinha olhado. Aí, ó, pronto, 5-1, né? Casa. Olha que cenário interessante. Agora pronto. Agora visitante já igualou. A tendência de visitante, por ter subido tanto, é ficar ainda aqui embaixo. Como tem jogos de visitante, já pode começar a lateralizar e ficar aqui embaixo. Mas a tendência agora é que casa faça o quê? Rompa os 50 e o mercado que vai estar aqui em cima depois vai ser qual? Casa. Ou seja, algo simples de se entender, principalmente quando você leva em consideração esse cenário aqui, ó. Porque às vezes você vai lá e pega uma big odd e você até sabe para onde que ela vai sair, ó, né? Aquele caso você pagou casa, né? Ó, casa marca gol. Olha lá, é casa que está subindo. Porque casa foi em 40%, enquanto visitante estava onde? Em 100, olha lá. 100, 40, 90. Ou seja, eu tenho um mercado muito interessante. Agora não, agora visitante marca gol já está numa região de suporte. Então ela já pode começar a marcar gol novamente. Beleza? Então, basicamente, eu tenho uma liga interessante, principalmente por ambas marcas, né? Porque eu já estou com os dois mercados, né? Aí, ó, pagou um 5-1, pode ser que continue, principalmente por ambas marcas. Perfeito? Dúvidas até aí? Não? Tudo certo? Então, ó, pegou linha desproporcional, meu irmão, já era, caixão e vela preta, beleza? Isso que a gente nem está olhando o gráfico de gol, se a linha está under, se a linha está over, né? A gente consegue fazer esse entendimento basicamente só olhando isso. Então vamos lá, casa. Ó, aqui eu não tenho muito o que fazer, por quê? Não tem uma linha desproporcional. Todas as linhas estão pagando, ó, uma está pagando 35, a outra está pagando 30, a outra está pagando 30, perfeito, aí, ó. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Nada. E essa também não está muito desproporcional, né? O empate sempre costuma estar embaixo. Aqui estava desproporcional, ó. Olha só. Se eu estou nesse momento aqui, professor, casa acabou de romper o topo. Ok, vou operar em casa. E aí, casa chegou no topo. Beleza, continuou, jogou para baixo. O que que eu vou buscar? Um mercado desproporcional. Eu tenho empate desproporcional e tenho também visitante, ó. Perfeito? O empate, pessoal, eu não aconselho trabalhar nisso, principalmente porque o empate paga pouco, a não ser que ele esteja no zero, tá? Aí sim, ele tende a pagar muito. Mas nesse cenário você pode, ó, trabalhar o quê? Queda de casa com subida de visitante, aí, ó, foi. Né? Aqui não subiu tanto, até porque aqui ele lateralizou e o empate foi junto. Um dos dois estavam aqui, os dois pagando, esse daqui cai muito e esses dois sobem pouco. Mas aí você tem agora uma ideia de que o mercado já está estabilizado, beleza? Mas aqui ele estava totalmente discrepante. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó, aqui já era o contrário, olha que interessante, ó. Olha quem que estava discrepante aqui. O empate. Isso, pessoal, não é comum de acontecer. Então você pega uma linha dessa, vem para cá, FT empate. Olha o tanto de empate que você tem.
Tá vendo? Isso não é comum de acontecer, mas já que aconteceu, você agradece e procura. E nesse caso aqui, o que que você tinha? Você tinha casa em 15 e visitante em 20. E qual que é a ideia aqui? A ideia é você escolher um dos dois, mas o abaixo é sempre o melhor, tá? Já que você vai trabalhar em linhas desproporcionais, ou seja, quem está muito alto precisa subir, sempre escolha quem está muito baixo, perfeito? Porque é o mercado de troca. Esse cai e esse sobe. Então, em cima de empate, você ia jogando o quê? Casa, perfeito? Agora, o que que eu faço aqui? Nada. Dá para fazer? Dá, mas é ruim. Aqui eu já tenho que ter mais conhecimento, mais arriscado, que eu já teria que trabalhar com esse mercado, aí ver qual dos outros. Esse daqui, ó, não está pagando casa nem visitante. Há uma grande chance de pagar o quê? Empate, na super. Por quê? Porque é um cenário totalmente diferente. Mas a ideia é não trabalhar dessa forma. Beleza? A ideia é trabalhar dessa forma. Tá ok? Então, basicamente, eu tenho esses cenários, ó, aqui, né, a gente fez, e isso vai o tempo todo trazendo para a gente uma assertividade. E aí, por exemplo, você acabou de ver isso, e você viu que a over tá para Big Odd, pronto, aí, ó, você tem o quê? Uma grande quantidade de moedas, ou aumentar a sua stake, ou qualquer coisa que seja, em casa, porque você sabe que a tendência é casa. E continuou, pagou o quê aqui de novo? Pagou casa de novo. Porque era um mercado que tinha de quê? De subida. Só que agora as linhas já não estão diferentes. Casa continua com movimento de subida. Então, casa pode continuar. Se você já surfou isso aqui tudo de casa, né? Você já fez o teu dever de casa, né? Literalmente. E aí agora ela fica trocando entre empate, olha lá, 30%, visitante, 30%, e empate 30%, né? Ou seja, está naquela região que está tudo igual. Então, né, 40, 30, 30, então não faz muito sentido você ficar aqui, a não ser que casa faça o movimento de ruptura, principalmente dos 50. Perfeito? Então, basicamente, o movimento de mercados é esse, ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos passar agora rapidamente para o mercado de gols exatos, tá? Ó, o que que eu vou fazer em gols exatos? Basicamente a mesma coisa, né? Achar alguma linha desproporcional. Essa não tá, tá vendo que bagunça? Tudo junto, né? Essa já esteve, né? Mas também não está. Essa também não está. E aqui também não está. Ou seja, de gráfico de gols a gente não tem muito o que falar nesse momento. Mas a gente já teve outros momentos, né? Então vamos pegar os momentos para trás, né? Ó, eu já tive aqui, ó, dois gols em 50%. Isso aqui eu não gosto muito, tá? Porque da mesma forma que ela fica sobe, desce, ela também fica sobe, desce na hora de descer. O bom é quando ela sobe de uma vez só. Deixa eu ver se tem algum mercado que... Aqui, ó, pronto. Como diz o pessoal do Nordeste, pronto. Ó, como ele subiu de uma vez, o que que ele faz? Ele deixa um monte de jogo over. 3 gols. Então, na hora de queda, ela acontece justamente em cima de quem? Dele. Percebe? Então, que sobe reto, cai reto. E aí, olha que interessante. Eu tenho um mercado de 45, né? Tinha nesse momento o mercado de 3 gols em 45. Então, ele estava desproporcional. Como ele estava desproporcional, eu precisava achar uma linha que estava também desproporcional, só que para baixo. Né? Ó, eu tinha 2 gols, e 2 gols acabou rompendo o topo. Ó, eu tinha 4 gols, olha que interessante, no zero, e tinha também 5 gols no zero. Então, pensa comigo: 4 gols está aqui. 0 gol não está no fundo, né? 0 gol está no 10. E eu não tenho passagem do 10. Pode pagar? Pode, mas pouco provável. Então eu já excluiria o 0 gol. 1 gol, eu estou vindo do topo. Também não tem entrada para 1 gol. Então eu já excluí. O único under que tinha para pagar era 2 gols. Então, a partir desse cenário aqui, eu tinha entrada para 3, não para 3, né? Para 4, para 5 e para 2. Por quê? 0 não tinha. Vindo de topo. Ah, professor, quer dizer que não vai pagar um? Não, pessoal, pode pagar pode pagar 30 aqui, até o 30, e pode romper para 35. E aí o mercado fica ótimo para Só que não é a lógica e não é o que basicamente
98% das vezes ele faz. O mercado que está no topo cai. Perfeito? Do jeito que aconteceu aqui. Professor, aqui poderia continuar pagando 3 gols e subir? Poderia, só não é comum, beleza? E aí ele fez o quê? O movimento de queda. Nesse cenário do movimento de queda, basicamente eu buscaria o mercado do over ou esse mercado. Professor, mas você acabou de dizer para mim, né? E eu prestei muito bem atenção, que o mercado que está embaixo é o que vai trocar. Então não tem entrada para 2 gols, porque 2 gols não passa de 30. Agora, quando chegou aqui, o que que ele fez? Passou. Então aquilo que estava muito ruim ficou muito bom. Ou seja, 2 gols fez o quê? Extrapolou o topo. Então, 2 gols tem muita entrada. 3 gols nenhuma, porque é o mercado de queda, e aí você trabalha com os mercados que estão aqui embaixo, ó. 4 gols e 5 gols. Tanto que os dois mercados que mais se desenvolveram foi qual? 4 gols e 5 gols. Alguém sabe me dizer o porquê que após isso aqui os mercados que mais pagaram foram 4 e 5? Não, ninguém? Todo mundo ouviu a pergunta? Não, ninguém entendeu? Ninguém pode me dizer? É porque, basicamente, pessoal, né, já que ninguém respondeu, quando você tem uma linha over, quando você tem uma linha, ela precisa pagar over. Só que 3 gols já estava saturado. Ou seja, qual é o outro over que não tem 3 gols? 4 e 5. Então você tem uma linha que num momento que o 3 gols ficou saturado, você tem uma sequência que não vai pagar os 3 gols, né? Então vamos lá, vamos contar o over. Não é 3 gols, não é 3, não é 3, não é 3, não é 3. Aí, ó, não é 3 e não é 3. Lembra que a gente estava falando da Premier? O que a gente falou da Premier? Quem tem que fazer muito gol? Quem? Casa. Casa. Tá bom, ó. 5, 2, 1 e 5 de novo. Lembra? Aí, ó. E aí eu já sabia que no gráfico de gols não tinha entrada interessante para 3, aí, ó, porque estava no topo, ou seja, casa fazendo gol e fazendo muito, ora, 5-1, 5-1, e aí vai embora. Conseguiram entender como uma análise bem feita traz para a gente uma lucidez extremamente interessante? Sim ou não? Sim. 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 Dúvidas, pessoal? Perguntas? Não? Tudo certo? Ou vocês estão entendendo muito ou não estão entendendo nada, Tudo né? certo. Então, basicamente, é isso. O gráfico te fala o que que vai fazer. Quando você vê esse monte de linha, você não faz ideia do que está acontecendo. Agora, quando você sabe ler esse monte de linha, aí sim você faz ideia, né? Esse 5-1 ou qualquer outro resultado, né? Seja ele 2-0, 3-0, 4-0, a gente já preveu de uma certa forma que nesse momento aqui, qual que foi o gráfico aqui, né? Nesse momento aqui, casa tinha que marcar gol, né? E aí, se você junta uma coisa, olha, o professor acabou de falar que casa tem que marcar gol. O professor acabou de falar que não estava interessante para 3 gols. Ué, então casa vai fazer 4. Então casa vai fazer 5. Olha, ó, lembra daquele mercadinho onde é que ele estava? Olha, aí, olha para onde que ele foi. 5 jogos marcando casa. Aí, ó. Então, vou mudar o mercado aqui, casa, marca gol, né? Deixa eu ver, tem ele aqui, né? Mandante marca, né? Isso sim. Isso aí, ó. Tá bom para vocês, ó? Até pra galera, né? Por isso que eu falei lá no início que essa liga fica boa para quê? Apesar de não gostar. Para quê? Para ambas marcam, né? Porque eu tenho um movimento. Aqui eu tive um, ambas não. Aqui outro, né? Aqui outro. Apesar de ser um mercado ruim, eu já sabia que casa eu estava fazendo o quê? Marcando gol. E olha que interessante. Poxa, professor, mas por que que você preveu isso aqui tudo? Como é que você conseguiu? É porque a bola de cristal estava aqui embaixo. Ou seja, se você souber ler o gráfico, se você souber entender, você começa a deduzir as coisas, né? Porque
as coisas parecem muito difíceis, desde que a gente não saiba. Quando a gente sabe, aí tudo parece mais fácil. Beleza? E aí o interessante é vocês acharem aqui, a linha proporcional. Se uma linha chegar a 100%, galera, é dinheiro no chão, tá? Você só faz a tua análise e vai. E aqui você tinha uma grande, dava pra tu bater uma meta interessante aqui, né? Para mim, a tela sumiu aqui, Josimar. Sumiu? Sumiu para todos? Aqui tá de boa. Aqui Ah, também tá normal. então provavelmente tua internet. Então basicamente é isso, pessoal. É um conteúdo ainda inicial, mas que dá para, né, tirar muita coisa. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, gente, deixa eu colocar lá de novo. Eu não sei quem que ensinou, né, ou quem trouxe essa ideia aí do over, do ambas. Eu não sou muito fã. Ah, lembra daquela primeira liga que a gente falou que bate no 55 e cai? Olha aí. Será que é bola de cristal de novo? Provável, né? Aí, ó. Não era a Copa, né? Só tinha uma subida no É 50. mágico, é mágico. É mágica, é. Então, o que que acontece? Existe um mercado que poucas pessoas exploram, e eu vou colocar ele aqui para vocês, ó. Depois vocês pensam com carinho, tá? Faz uma análise, tá? Esse aqui não, que esse mercado é péssimo, porque esse aqui tá ótimo para over, tá? Percebam, tanto de over que tem. Lembra que eu falei que a partir do momento que ela tá no 40, ela é muito over? Olha o tanto de joguinho vermelho aí, que é o over. Mas o que eu quero... Josmar, boa Opa, tarde. Não tá fala. aparecendo na sua tela, não. Tá aparecendo só seu nome aí. Ué, tá para todo mundo assim? Só o J Não, aqui pra pra mim mim. tá normal. Pra mim, Perfeito, pra mim não. perfeito. Normal aqui. É, pessoal, tá Normal aqui normal também. aí. Não sei por quê, para uma Eu galera vou tá... sair e entrar, de novo, peraí. É, não tenta aí. Eu já fiz isso, mas não consegui não. Para mim continua aparecendo. Agora apareceu, agora sim. Já. Ah, agora sim. Então, beleza, então. Nem sei o que eu fiz, mas o importante é que deu certo. Ó, quando ele cai do Obrigado, 40, professor. de nada, uma pena que a gente não tem nenhuma liga nesse cenário. Aqui, ó, a gente tem essa liga, tá vendo? Ó, não é um movimento muito grande, porque logo em seguida ele volta. Mas esse cenário aqui, gente, essa região aqui, abaixo do 40, é uma região para vocês fazerem isso aqui, ó. Olha que interessante. Olha que tanto de duplinha de under, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos seguidos no under. E aí o cara que tá apavorado vai perder a grana toda, mas você vai fazer duplinha de under, tá? Aqui ela já não fica interessante porque ela já bateu no 30, então ela faz movimento de subida de novo. Pessoal, tem o microfone ligado aí, mas imagina vocês numa região extremamente under, enquanto uma pessoa tá chorando, a outra tá lá rindo, né? Por quê? Porque entendeu, né? Um aluno meu me mandou uma mensagem agora há pouco, falou: "Poxa, professor, eu estava aqui analisando, procurando over 3,5 com over 3,5 lá no zero. E aí, quando eu percebi, eu falei: caramba, fui ver o under, aí ele foi e virou, começou a jogar no under. Acho que 2 ou 3 wins seguidos. Ou seja, é basicamente você entender o que está acontecendo. Beleza? Pessoal, dúvidas? Acho que deu para falar de tudo, né? Falei do mercado de gols. Deixa eu dar uma passadinha aqui na Express, né? Principalmente, não sei se tem gente que gosta, eu não curto muito pela rapidez, não sei que ideia da galera fazer um negócio tão rápido que você não consegue nem entender nada, mas enfim, ó, olha que interessante. Você precisa entender que a Express, nesse exato momento, ela está muito ruim para 2 gols, percebe? Poxa, por quê, professor? Ela não acabou de romper o topo? Acabou, mas ela parou no 40. Então, esse cenário dela de 2 gols é interessante. A Express 2 gols é interessante. Mas, nesse momento agora, eu preciso achar principalmente um outro mercado. Ó, 2 gols tá bom, aqui tá ruim, aqui tá ruim. Vamos ver esse cenário aqui. Tá ruim também e também tá ruim. Ou seja, a única coisa aqui são 2 gols. Rompeu o topo, você pode ir tentando 2 gols, apesar dela estar lateralizando. O que que eu quero trazer para vocês, ó, não tem nenhum mercado de subida em cima de 2 gols. O interessante é quando tem um mercado aqui no fundo. 2 gols não tá bom, mas todos os outros estão piores. Então ela pode continuar pagando 2 gols, que é o único mercado acima do topo. Mas ó, o que que eu quero trazer para vocês? Quando vocês entenderem isso aqui, ó, isso aqui é muito, tá vendo? Rompeu o topo, logo em seguida movimento de queda. Procure um mercado que precisa fazer um movimento de subida. Aqui 2 gols precisava. Só que ele bateu no 20 e jogou para baixo. Então você tem aqui, ó, olha o que que aconteceu aqui nesse mercado. Se você viu isso aqui, ó, lembra que a gente acabou de falar, ó, caramba, professor, 2 gols rompeu o topo, que era 20.
E olha que interessante, rompeu justamente quando eu tinha o mercado de queda. Então, 2 gols não estava bom, 1 gol é queda, 0 gol subida, 3 gols aqui nesse cenário ainda estava interessante. Então, o que você vai buscar na Express? 0 e 3. Aí, ó, os dois mercados de subida. Aí ele aí, ó. 0 no 15 e rompeu, e 3 no 5. Para quem cair, 1 gol. Perfeito? Então é isso. Nos jogos de 1 gol, você vai jogar 3 e coloca uma proteção no 0. Ou você faz a casadinha, 0 e 3, já pessoas pagam 0 a 0 e um 3 a 0, né? Enfim, então basicamente é isso. Perfeito, pessoal? Vamos finalizando aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ô, professor, Fala. a Regina, ela tá com a dúvida, ela tá na rua, só que ela não tá podendo falar. Uhum. Ela perguntou aqui, qual o equilíbrio ideal para as ligas? Cara, eu não faço ideia do que seja esse equilíbrio, tá? Porque tem gente falando negócio de linha de equilíbrio. Eu acredito que seja do BB Chips, né? Tem um tal de linha de equilíbrio. Essa linha de equilíbrio, eu acredito que seja a porcentagem, a média que está pagando, né? O É o beta que X. é o beta É o X? beta X. Isso, É, e é isso aí mesmo. Ela é a isso. média de mercado naqueles últimos jogos que foram. Foi Professor, selecionado. É, o que o eu uso. pessoal fala que é 48 gols, não sei se é verdade, a média. Cara, não sei, eu não trabalho com gols, né? Eu trabalho com questão gráfica. O que eu trabalho é 40 para cima, over, 40 para baixo, under. Pronto. Ou seja, a minha linha de mudança de mercado é 40. Isso aí talvez seja o equilíbrio que eu trago, mas de fato esse tal equilíbrio não sei te dizer, tá vendo? 40 você vai achar o movimento mais marcado da grande maioria das ligas, ó. Tá vendo? Ó, como é que é difícil tanto uma liga que está acima cair do 40 como uma que está abaixo subir e passar o 40. O 40 é o período mais difícil da liga over, tá? Vocês podem ter certeza disso aí, ó, tá? Perfeito? Então espero ter respondido. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Não? Não, professor, eu tenho só uma colocação com relação ao ovo, o menino gosta de ovo, a maioria de nós opera ovo. Sim, sim. Mas quando ela faz esse fundo aí, quando ela faz o fundo, né, no 40, raramente ela faz no 45, mas quando ela faz o fundo no 40, né, Uhum. e a liga tá com, automaticamente a liga tá ali com 48 a 50 gols. Ela estando nessa média aí de 50 a 51 gols, absurdamente pagando tudo, certo? Então pode seguir ela, que não tem erro. Enquanto ela não perder esse fundo, né, é só Uhum. sequência over, sequência over, certo? Então eu caio em várias sequências over, é assim. É, uma sequência. Tem gente que reclama de sequência, né? Eu já gosto de sequência, porque aí você vai pegar uma subida imensa, né? Ou, enfim, subida tanto do under quanto do over, né? Você pega muito a lateralização do over, certo? É, porque se. Principalmente se o mercado, a frequência dos gols em cima do próprio over pagando em cima de over, né? Mas Uhum. desde que essa quantidade de gols em cima desse over seja maior do que a que está lá embaixo, né? Significa o quê? A frequência do algoritmo ainda está Pra cima, né? absurdamente tá alta, né? Sim. Então, você pega uma sequência em cima de uma sequência. Se você observa ali, embaixo era 2,5, em cima pagou 3,5. Mano, ela vai manter a sequência, principalmente porque ela está subindo 4 gols exatos. Ela Aquela. paga 5 mais, ela tá subindo o 5 gols. E Hum. assim vai. É a frequência de gols. Você pode usar o gráfico de gols de boa, beleza. Mas deixa a liga fazer um fundo ali no 40, não tem muito segredo. Ela Uhum. vai pagar 5 gols tudo. É, E a né? questão do caso da marca e o fora marca, se encaixa tudo. Um gol, 2 gols, se encaixa tudo nessa hora. Sim, sim. Aí, Pode, ó. Aqui, ó, o que o né? colega Pode falou, pintar. ele fez o movimento aqui, ó, lateralizou aqui, fez o movimento de subida. Eu tenho uma aula sobre isso aqui, né? Mais pra frente eu posso fazer para vocês. Logo aqui em seguida, ó, ela disse que não quer cair, tá vendo? Ela lateralizou e continuou pagando muito gol para casa. E lembra, ó, a vitória da casa com 3 gols, né? Que é a mesma liga, tá vendo? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu acho que, assim, muita gente fica, né, tem visto o negócio do pessoal falar de conteúdo. Eu, particularmente, só sei de gráfico, tá? Mas todos os conteúdos são válidos. Quanto mais conteúdo, quanto mais você souber, gente, é isso, entendeu? Eu sei do que eu sei, mas tem muita coisa que vale, que dá certo, que funciona, só que eu não sei como é, entendeu? Mas é isso, junta Ô, professor, tudo e vamos. Oi.
Eu gostaria de entender mais um pouquinho de repetição gráfica. Tem algum exemplo aí para você mostrar? Igual você colocou no grupo lá, aquele vídeo que o rapaz estudando, que mandou para Tem, você. ó. Toda vez que chega no 45, ó, cai, ó. Olha ele aqui, ó. Por que que você vai jogar aqui num under para ele subir do 45 para 50? Repetição gráfica. Aí, ó. Vamos ver se tem outra repetição gráfica aqui. Aqui no 3,5 anda muito pouco, né? Vamos ver aqui, ó. Pronto, repetição gráfica, ó. 35, queda, 35, queda, 35, queda, 35, queda. Aí, ó. Pronto. Beleza? Repetição gráfica. Tá? Dá para chamar isso aí também de movimento marcado, né, professor? Sim, Porque já é. dá para ver que Movimento está sendo marcado. é uma marcação. É. Chegou no 35, cai. E Então, o aí, movimento marcado, né? quando ele não cai e é topo, ó, ele extrapola para cima e ele rompe tanto para cima quanto para baixo. A força dele é tão grande que ele rompe para cima e ele pega tanta força e rompe para baixo. Tá vendo? Ó, movimento marcado no 30. Poxa, o professor aqui perdeu. Ótimo. Você pode ter certeza que esse movimento de perda do under é o melhor movimento do over. Aí, ó, percebe? Perdeu o under. Olha o que o over fez. Tá vendo? Uma coisa tá junta com a outra. Aqui não fica péssimo pro under? Não fica, porque perdeu o fundo? Ora, se fica péssimo pro under, tem que ficar bom para quem? Pro over, é. Como diz a galera aí, batata, né? Perfeito? Entendido? Explicado? Professor, Oi? você pode tirar uma dúvida para mim, que eu sou novato. Quando Claro. a linha tá para baixo, ela não vai pagar, e quando tá para cima, vai pagar, e quando tá retinho, esses pontinhos retos, é que ela tá pagando aquele mercado? Não, quando a linha tá para baixo, não quer dizer nada, só quer dizer que ela não pagou. Quando a linha tá para Aham. cima, só quer dizer que ela pagou. E quando ela tá retinha, sim, quer dizer que ela tá pagando o mesmo mercado. Você não pode Ah, agora eu entendi. deduzir que se é porque ela caiu, ela vai pagar um under. Ó, caiu e pagou um over. Ó, subiu e pagou um under. Ou seja, se Ah, minha fosse, dúvida é essa. né, se fosse desse jeito, a partir do momento que ela caísse, ela ia cair até menos 1.500, porque já que ela cai e não pode mais subir, ué. Toda vez que ela cair, ela pagar um under, a gente vai ter um gráfico em menos 1.999, né? E o gráfico vai sumir, já pensou? Caiu, não vai Ah, pagar tá. under, ou seja, vai cair para a estratosfera. Estratosfera não, né? Vai cair para o núcleo da Terra. Daqui a pouco ela tá lá no E, magma, né? então, a descida da linha pode ser tanto para over como para under. Não, descida é sempre um under em cima de um over, mas não quer dizer que logo em seguida ela vai pagar o outro under. Entendeu? Entendi. Ó, aqui ela veio descendo, descendo, descendo. Aí ela não quis mais, ué. Porque Ah, aí ela interrompeu o under. exato, agora é só tá pagando o over. Ela só foi pagar outro Ó. under em cima de over aqui, ó. E aqui ela não Ah, tá. pagou dos 60 até o 20, ela não pagou nenhum over em cima de under, tá vendo? E Ô, professor, cada bolinha dessa é um over? É um jogo, É um jogo? é um jogo. Tá, show, obrigado. Show, nada. ô, professor, Sim, Eu poderia tirar uma dúvida? claro, podem perguntar. talvez, talvez o que esteja complicando ele entender porque se ele olhar o mosaico vai ficar mais fácil, né? Porque Sim, o mosaico ele dá a indicação para a gente é. Over, do que é lateralização, que isso, é quando cai, é over em cima de under ou under em cima de over, exato. né? Para ele vai ficar mais fácil É, entender com relação a isso, né? mas é só assistir as primeiras aulas lá do YouTube que vai entender tudo. Over em cima de over lateraliza, under em cima de under lateraliza, mercados diferentes ou sobe ou desce, depende de quem está em cima. E aí outra coisa, pessoal, o que fica difícil é vocês quererem operar gráfico sem entender gráfico. É como você querer dirigir um carro sem entender como é que se dirige. Então, primeiro entenda gráfico, depois vem para o futebol virtual e entenda isso. Porque parece muito simples comigo explicando, né? Agora vai fazer isso sozinho, né? Caramba, que confusão danada. Agora já não entendi mais nada. Por quê? Porque você ainda não tem a prática. Eu tenho postado alguns vídeos do André, né? O André já, acho que está 3, 4 meses sem fazer uma entrada, só estudando, né? Então, os vídeos dele são sensacionais, né? Por quê? Porque o cara já está ali, ele não está preocupado em over e under, ele está preocupado em movimento. E aí sim, aí daqui a pouco ele vai operar uma semana e vai recuperar esses 3 meses parado. Agora, tem gente que opera 3 meses e não estuda uma semana, né?
Beleza? Mais alguma pergunta, galera? Eu tenho uma, professor, por gentileza. Sim. Eu quando olho o gráfico, até entendo a subida e a descida, Uhum. né? Quando tá pagando, quando tá pagando. Mas quando eu vou juntar com o mosaico, eu sempre me atrapalho, porque às vezes, eu não sei por quê, o mosaico do BB Tips que eu uso, ele às vezes é diferente do gráfico. Eu não Então, entendo. aí só te cortando. Provavelmente você vai ter que ativar uma coisa chamada base fixa, tá? Beleza? Porque senão ele vai acompanhar os Sim, tem jogos uma lá de base baixo. fixa aqui mesmo. Serve pra isso? É que eu nunca usei, não. É pra isso. Eu também não sei porque eu não uso BB Tips, né? Mas é tanta galera falar, eu sei que é isso. Beleza? Porque senão ele vai acompanhar a quinta Obrigado, lei abaixo. professor. Eu tô vendo aqui. Obrigado, viu? Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Aproveitem. Eu Podemos? acho, eu acho que a dificuldade da galera ali, professor, Ah, que usa o gráfico é o seguinte: a senha, o código tu já deu ali. O uhum, gráfico chega no fundo, mas tu deu o código lá atrás, né? uhum. Ele chega no fundo, beleza, ele tem que subir, mas o código tá lá nos exatos. Tá nos exatos e tá no outro mercado. Ele aqui, ó, por Isso exemplo, mesmo, ele tá no outro mercado, que o outro mercado justamente traz os exatos, né? O que é que o sim, Under não, traz? Ele traz o 0-0, um gol e 2 gols. exato. Pronto, o segredo tá lá. Mas não só lá, né? Por exemplo, aqui eu tô excluindo 2 gols, mas ó, quando um gráfico está no fundo, pô, esse aqui está no fundo, esse aqui também está no fundo, mas eu preciso alinhar ele no fundo, porque para ele subir, alguém precisa cair. Então, mais do que eu achar a subida desse, eu preciso achar a descida do outro, que aí cai naquilo que tu disse, 0, 1 e 2, e aí quando eu ligo o gráfico do under, eu já achei a descida de 2 mercados, que aqui é 0 e 1. Ora, caramba, olha que interessante, gente. Justamente quando ele caiu aqui para o 20, ou seja, ainda tinha jogos under, over, para ele cair. Foi justamente quando esse aqui chegou no 50. Aí ficou fácil, ó, batata. Beleza? Então é isso. Não é só saber a hora de subir o over, é a hora de saber o under cair. Às vezes, o over está aqui embaixo. Caramba, o professor falou, que interessante, o over está lá no 10. Então ele vai subir. Só que aí você vai jogar, olhar o under está no 35. E aí? Aí não tem descida. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Fala para mim. O que vai acontecer? Você vai ficar. Lateralizar. Não, você vai ficar tomando hatch porque vai ficar pagando 2 gols. Entende? Aí não vai pagar nem 3 e nem 0 e 1. Porque 0 e 1 não tem movimento para queda, nem de subida. E o over também não tem movimento de subida, vai ficar pagando 2. Aí você encontra 6 jogos pagando 2 gols, você vai falar assim: caramba, a Beth tá de sacanagem, ela deve saber o que eu tô apostando, não é possível. É você que, né, não conseguiu entrar no lugar certo. Beleza? E essa subidinha aí, ô Josimar, foi muito parecida com aquela Copa que eu falei com o pessoal naquela hora. Você Eu fala o que falei que o aqui? Under O under? tinha. Isso, o Under tinha um topo de 50, tava descendo, deu sinal de Uhum, descida, não tinha sim. entrada para 2 gols. E aí eu falei com o pessoal, Uhum. porque possivelmente essa liga aí também não tem entrada para 2 gols. Essa Euro aí. É a euro, né? Porque os dois mercados estão distintos. Então, um sobe, outro desce. 2 gols deve ficar aqui, ó, na meiuca, sem fazer absolutamente nada. Paga um ou outro de vez em quando. Beleza, galera? Então, pessoal, no mais, agradecer a todos, tá? Espero que tenham gostado, né? Uma sexta-feira aí à tarde, a galera se dispôs. Tá sempre um prazer estar com vocês. Vou postar